Oi, eu sou Seiichi Arata e hoje eu quero falar um pouco sobre uma empresa que é muito especial. Eles começaram vendendo pizza e isso foi na época de faculdade. Depois eles montaram uma startup de tecnologia, teve um relativo sucesso, mas acabou deixando todo mundo meio de saco cheio. Eles viravam madrugada trabalhando, tiraram uma graninha boa, mas não se sentiram realizados no final. Eles atraíram muita gente arrogante, gente que se achava muito, e isso aí acabou criando um ambiente, tinha muita politicagem, não dava vontade de trabalhar. Eles venderam a empresa por aproximadamente 200 milhões para a Microsoft. E aí com o dinheiro, eles começaram a investir em vários negócios. Alguns deles deram certo, outros nem tanto, mas um deles parecia bastante promissor e divertido. Era um site que vendia sapatos online. E o negócio foi crescendo e se transformando, e hoje a empresa vende mais de $1 bilhão por ano. E qual é o segredo? Ao invés de apenas vender sapato, hoje eles entregam felicidade. Essa é a história das Zappos. E se você quiser saber um pouco mais sobre essa empresa e o seu fundador, o Tony Hsieh, eu recomendo muito o livro Satisfação Garantida, no caminho do lucro e da paixão. Ele é publicado no Brasil pela Ediouro. Mas se você não tiver tido tempo de ler o livro, não tem problema. Além do livro, eu conheço em detalhes o trabalho do Tony Hsieh e tem algumas anotações de algumas palestras que ele deu. Então hoje eu vou condensar os principais destaques e fazer comentários adicionais para a gente adaptar as ideias das Zappos para a realidade brasileira. Se você quiser, você pode fazer o download desse vídeo e também do arquivo MP3, somente de áudio, no link, né, aqui está abaixo. Você pode escutar no engarrafamento de trânsito ou em algum lugar onde você tem tempo ocioso. Espero bastante que você goste dessa apresentação. Ela é uma amostra grátis de vários vídeos que fazem parte do programa de empreendedorismo digital da Arata Academy. Falando nisso, a Arata Academy é uma das marcas que eu tenho junto com meu sócio na empresa que se chama Divertiducação Limitada. E o trabalho das Zappos inspirou muito a criação da Divertiducação e eu diria que é uma das razões de sucesso da nossa empresa. Eu realmente espero que você possa entender um pouco mais sobre a nossa forma de trabalho com esse vídeo. E vou ficar bastante feliz também se algumas das ideias desse vídeo possam servir de inspiração, pelo menos em 3 maneiras diferentes. 1, a forma como você já realiza negócios na sua empresa. 2, a forma como você pretende fazer negócios nas suas empresas, caso você somente tenha uma ideia no papel. Ou número 3, pelo menos a forma como você se comporta como um consumidor. Que tipo de expectativa que você tem ao lidar com qualquer prestador de serviço ou vendedor de produtos, né, nos dias de hoje. E o que a Zappos trouxe eu diria assim, como um presente para todos nós foi uma elevação dos padrões. A gente hoje não vai mais aceitar produtos e serviços medianos, medíocres, né? Quem faz um serviço meia boca hoje em dia não vai sobreviver nesse novo paradigma de mercado. A não ser que tenha proteção do governo, mas não é o caso para a maioria. Os empreendedores hoje são cada vez mais, têm uma expectativa muito grande de oferecer satisfação para os clientes. E essa apresentação tem 2 partes. A primeira a gente vai ver 10 lições que a gente pode aprender com as Zappos. E a segunda parte são elementos de ação que a gente pode aplicar para nossas ideias e para os nossos negócios. Tudo começou com pizza. Eu acho essa introdução bastante importante para mostrar, é um exemplo real de alguém que começou a partir do zero, não tinha nada. E esse tipo de exemplo, ele ajuda a gente a eliminar nossas crenças limitadoras, que, afinal de contas, se alguém começou numa pizzaria e hoje tem uma empresa bilionária, é uma história que vale a pena ser ouvida. O Tony Hsieh, ele vendia pizzas no começo. Ele cuidava de contratação de empregados, comprava ingredientes, cuidava do estoque e de vez em quando precisava, ele preparava umas pizzas de vez em quando. E tinha um cliente que chamava muita atenção, que aparecia lá e comprava uma pizza grande de pepperoni. Algumas horas depois ele voltava e comprava outra pizza grande. Isso era estranho, parecia um glutão descontrolado, né? Mas esse sujeito, mais tarde, acabou se tornando sócio do Tony.
e o nome dele era Albert. E o que o Albert fazia? Ele comprava pizza grande e vendia os pedaços individuais em outro andar da faculdade. O que o Tony percebeu foi que o Albert ele não tinha nenhuma estrutura, não tinha empregado, não tinha dor de cabeça, não tinha que cuidar de burocracia, funcionários, e ainda tinha uma margem de lucro que era muito maior do que o próprio produtor da pizza. E nessa época o Tony falou, poxa, esse cara pode ser meu sócio. E o Albert cuida das finanças de várias empresas com que ele trabalhou junto com o Tony. Isso foi mais ou menos, eu acho que foi em 96 que eles abriram uma empresa .com chamada Link Exchange. Ela cresceu bem, chegou a ter 100 funcionários, mas não era um lugar legal para trabalhar, não tinha uma cultura bacana, não tinha cultura. Eles venderam a Link Exchange por 200 milhões e com esse dinheiro começaram a investir em vários projetos. Um deles era a Zappos. E na época, a Zappos ela começou vendendo só sapato. Né? Hoje, muita gente ainda acha que a Zappos é uma loja online de sapatos. Da mesma forma que você pensa, muita gente acha que a Amazon só vende livros. Né? Não é o caso. Eles aumentaram muito o leque de oferta de produtos. E tem um ponto importante que é o número 2, é a gente entender qual é o verdadeiro negócio da empresa. Quando a gente olha, por exemplo, para a Petrobras, qual que é a definição da Petrobras? Será que ela é uma empresa que vende petróleo, gasolina? Eu acho que a Petrobras é uma empresa que vende energia. Né? E essa energia você pode obter de várias formas, incluindo o petróleo. E no passado, as empresas que se identificavam, por exemplo, no ramo ferroviário, elas acabaram falindo, porque o dono de ferroviária, ele falava, não, peraí, se eu estou fazendo ferrovias, eu não tenho que cuidar de outras formas de transporte. Mas aqueles que cuidavam de forma de transporte diversificaram para automóveis, transporte marítimo e sobreviveram. Então tem algo bastante interessante no caso das Zappos. Ela é uma empresa não apenas que vende sapatos, mas que vende felicidade. Hoje, a Zappos ela passou por um processo de mudança, ela está constantemente mudando e entenderam que valia a pena se posicionar como uma empresa que oferece o melhor nível de experiência para o cliente. Entre os vários produtos que a Zappos tem, por exemplo, tem cosméticos, roupas, acessórios de cozinha, mas não vai parar por aí. O Tony, ele quer que as pessoas, 10 anos no futuro, olhem para hoje e não acreditem que a Zappos do futuro começou vendendo sapato. Né? Eles não querem que seja algo apenas online, eles querem para o mundo offline também. Eles querem se tornar a melhor experiência de consumo. Esse é o item que faz parte do coração do negócio. E algumas pessoas até de vez em quando falam, por que você não monta uma empresa aérea das Zappos? E algumas pessoas dão risada, mas o Tony ele não descarta a possibilidade. Ele fala que daqui 20, 30 anos, talvez seja sim possível ter uma empresa aérea com a marca Zappos. E essa ideia não é tão doida não. Para quem acha que essa ideia é muito esquisita, tem o caso do Sir Richard Branson, da empresa Virgin. A Virgin começou como uma empresa que era uma gravadora de música, né? Ficou conhecida como música. Mas hoje tem academia de ginástica, tem banco, telefonia celular. A diferença é que a Virgin quer ser uma empresa bacana e a Zappos quer ser uma empresa que deixa o cliente feliz. Essa é a diferença. Terceiro ponto é investir o dinheiro naquilo que realmente importa. Então, com uma missão dessas, que é você querer ajudar os seus clientes, vale a pena você investir numa propaganda de TV, pagar centenas de milhares de dólares? Não. O Tony decidiu que o dinheiro que seria gasto com publicidade, com propaganda, seria melhor empregado na experiência de clientes. Por exemplo, ele contratou vários rodízios de funcionários para ter 24 horas de suporte pelo telefone. Qualquer hora que você liga para as Zappos, alguém atende. Ele investiu muito em frete grátis. Ele investiu muito em treinamento de funcionários, atendimento. Você pode comprar 10 pares de sapato, mandar entregar na tua casa de graça, você experimenta aquilo que gostou e aquilo que você falou, não combinou com a minha roupa, você devolve para as Zappos, eles ainda pagam frete. Que imagina, que empresa que faz isso, né? Você vai falar, não, mas imagina, se você faz isso, você vai perder muito dinheiro. Tudo bem, eles perderam
um pouquinho de dinheiro no transporte, mas eles ganharam muito em relacionamento com os clientes, no boca a boca, e reportagens de graça. Então esse é um tipo de ação, né, que gera um resultado de longo prazo que vale muito, né? Isso vale muito a pena. Quarta lição das Apples: ao tratar bem o seu cliente, ele vai comprar de novo. Então hoje, 75% das vendas das Apples são de clientes que estão retornando para a loja. Isso não é de se surpreender. Todo bom comerciante sabe. A venda mais difícil é a primeira venda. Depois que você mostra que seu produto é de qualidade, seu preço é bom e você atende bem o seu cliente, você é uma pessoa legal, você vai ter várias vendas consequentes. Então isso foi bastante positivo. Esse relacionamento continuado trouxe muita receita para as Apples. Ela começou em 0 de vendas em 99 e no ano de 2008 ultrapassou 1 bilhão de vendas naquele ano. Então esse crescimento é principalmente de gente que repete a compra. Quinto ponto é o uso de telefone para relacionamentos. Hoje em dia você tem esses personagens, né? Os especialistas de marketing que falam: é impossível conseguir atenção hoje em dia, tem muita competição, ninguém presta atenção em nada, ninguém clica em banner. Se você põe anúncio em revista, ninguém olha. Mais da metade, né, de páginas de uma revista hoje em dia é propaganda, dependendo da revista. Então uma forma bastante poderosa que não é muito usada é o telefone. É um canal excelente de comunicação, porque quando você está efetivamente falando no telefone, você está com a sua atenção bastante voltada para a conversa. Uma conversa média dura 5, 6 minutos de atendimento. E se você faz um bom atendimento, que marca, a pessoa vai comentar com familiares, com amigos, e foi isso que as Apples fez. Um sexto ponto sobre as Apples é bastante frustrante quando você compra um produto online, fica esperando e 2 semanas depois vem um e-mail falando: olha, a gente quer te pedir desculpas, mas na verdade o item está esgotado. Você fala: pô, mas como assim? O item estava disponível na loja, eu fui, coloquei o cartão de crédito e comprei. Como é que você 2 semanas depois vai falar que não tem? É porque essas empresas, em geral, usam dropshipping. O que é o dropshipping? Ao invés de você manter um estoque na sua loja, você sabe que você tem fornecedores que vão te fornecer. E aí, quando um cliente compra, você vai acionar o teu fornecedor para enviar o produto para o cliente. Qual o problema? Algumas vezes você acha que o fornecedor tem, mas o fornecedor também não tem. Então isso vai te colocar num problema. Isso, dentro do modelo de satisfação das Apples, não está coerente. Isso não é legal. É bom porque você diminui seu custo de estoque. Então, por uma perspectiva de curto prazo, vale muito. Mas não está alinhado com a ideia de você fornecer a melhor experiência para o cliente, e eles abandonaram o dropshipping mais tarde. Sétimo ponto é surpreender o cliente. Para ter tanto cliente que repete a compra, por exemplo, algumas vezes eles surpreendiam em fazer um upgrade. Ao invés de fazer aquela entrega de 5 dias que eles prometem, eles faziam entrega em 24 horas. Então, e sem avisar. Então o cliente falava: uau, comprei ontem à noite, já hoje de manhã já chegou. Isso fazia com que eles contassem, né, para vários amigos e trouxessem novos clientes. Um outro ponto tem a ver com isso, é você abrir a mão do seu lucro para ter um relacionamento melhor. Quando, por exemplo, você tenta comprar um sapato com as Apples, eles não têm, e você entra em contato, o que eles fazem? Eles falam: olha, a gente não tem, infelizmente, mas eu pesquisei na internet, tem esses 3 sites concorrentes nossos. Se você clicar no link, você vai comprando concorrente. Eles não estão tentando maximizar cada venda individual, eles não querem lucrar $15 numa venda, eles querem ter uma relação de vida inteira com o cliente. Um outro ponto é contratar as pessoas certas. O processo de contratação das Apples é uma das portas principais para o sucesso. O gerente de contratação faz um trabalho normal, olha o currículo, olha a experiência, os talentos e requisitos específicos para a vaga, mas é o departamento de recursos humanos que faz um exame completamente diferente para ver se o candidato se encaixa na cultura da empresa. Esse candidato ele tem que passar em ambos os testes, né? Ele não adianta um cara que é tecnicamente competente, mas que não entra na cultura da empresa. E uma das perguntas feitas para o candidato é: você é sortudo?
Por que eles perguntam isso? Tem um experimento, né? O Tony ele sabe que tem um experimento científico, chamaram vários voluntários e perguntaram, de 1 a 10, qual que é o seu nível de sorte? E aí várias pessoas falam, sou azarado, 1, sou muito sortudo, 10. E deram a eles um jornal depois, pedindo que eles contassem o número de fotografias que tinha no jornal. A parte interessante o jornal era falso e tinha várias manchetes e frases, parágrafos, dizendo, isso aqui a resposta certa é 37, se você está lendo isso, chama o examinador agora, interrompa o experimento, você vai ganhar $100 de bônus. O que foi interessante? Os caras que se consideravam azarados, eles não conseguiam ler a frase, não viam. E as pessoas que se consideravam sortudas, elas identificavam rapidamente essa frase, chamavam o examinador e ganhavam o bônus. Então, quer dizer, na verdade não existe pessoa sortuda, não existe pessoa azarada. Isso é coisa, superstição, né? O que existe são pessoas que estão com o radar atento, com o olhar bastante afiado, vendo por oportunidades que estão diante de nós. É esse tipo de pessoa que você quer ao seu redor. E um último ponto é a importância do treinamento. Depois de feita a contratação, não importa se você é advogado, se você é contador, designer, todo mundo passa pelo mesmo treinamento, que é o treinamento dos atendentes que lidam com o público. Esse é um programa, se eu não me engano, de 4 semanas, que você vê desde a história da empresa, aprende sobre a cultura, e fica 2 semanas atendendo telefonemas dos clientes. Essa parte é bastante boa, porque bom, todo mundo tem que entender quais são as necessidades do cliente final, né? A empresa inteira cuida disso, não é apenas um departamento específico. E nesse treinamento, essa que é a parte bem famosa das Zappos, né, no final da primeira semana, as Zappos fazem uma oferta. Eles falam, olha, parabéns, você já está contratado, a gente está te pagando pelo tempo de treinamento, e mais, eu vou te dar $2.000 se você quiser cair fora. Se você não quiser trabalhar com a gente, e $2.000 é uma grana boa, considerando que um atendente médio em Las Vegas, onde a empresa está, ganha $11 por hora. Então isso aí é uma coisa muito boa, porque você incentiva o cara que não está com muita certeza a ir embora, porque senão ele vai ficar alguns meses, depois de 10 meses ele vai pedir demissão e vai te desperdiçar muito mais dinheiro do que os tais $2.000, porque toda nova contratação envolve muito dinheiro, né? Então isso acaba valendo muito a pena e ajuda também o funcionário a ficar pensando, será que vale a pena? Será que eu vou ficar comprometido em trabalhar nessa empresa? Então, em outras palavras, a Zappos, ela é felicidade na caixinha. E quando você recebe a caixinha das Zappos e abre, você está experimentando o melhor tipo de relacionamento com uma empresa possível. É isso que eles querem fazer, é isso que eles oferecem. A Zappos é uma empresa que entrega felicidade. Será que é isso mesmo? Será que não é o que está escrito no livro? Será que não é o Tony Hsieh no microfone falando, né, para uma audiência? Eu fiz um teste, telefonei para as Zappos para ver que tipo de relacionamento eles têm. Eles falam, olha, tem alguns telefonemas que a gente fica até 4 horas falando, né, com o cliente, a gente realmente trata bem, a gente não tem aqueles, para não sei o que lá, aperte 1, aí você aperta 1, agora se você quer não sei o que lá, aperte 3, não tem isso, né, é um processo bem simples. O que conta de diferente, por exemplo, tem assim, se você quer falar com um representante, aperte 1, e tinha uma opção do tipo, aperte 5 para ouvir a piada do dia. Então, é bastante interessante, eles têm uma abordagem que é menos robótica, menos corporativa, chata. E essa experiência com o cliente que eu tive hoje, eu achei muito boa, né? Achei um processo simplificado, mas a pessoa com quem eu falei, eu fui bastante educado, falei, olha, na verdade não tem nenhuma dúvida, eu vou preparar um vídeo falando sobre as Zappos, eu quero saber se você tem alguma dica, ou tem uma história interessante para contar, para incluir no vídeo. Mas a pessoa que me atendeu, às vezes eu tive azar, ou a pessoa, todo mundo é humano, né? Tava num dia mal-humorado, ela falou, não sei, se você quiser você manda um e-mail para cs@zappos.com. Falei, tá bom, obrigado. Então assim, não foi nada extraordinário. Para mim foi um bom atendimento. Gostei da piadinha. Também apertei o botão número 5 e falou, por que o Drácula foi no banco de sangue? Fazer um saque. A piada nem é tão boa, mas assim, o que surpreende é você ter um tipo de coisa assim numa empresa, né? Acho que é bem inteligente essa abordagem. Agora essa aqui é a segunda parte, o que fazer especificamente.
Primeiro ponto, invista muito na criação da cultura da sua empresa. Você tem que criar a cultura certa para a sua empresa e aí todo o resto vai funcionar naturalmente. É como se fosse o inner game, né, da sua empresa. E todas as técnicas, estratégias vão se alinhar naturalmente. Segundo ponto, para isso você tem que buscar seus valores essenciais. Quais são os valores das Apos? Foi um processo bastante importante para a criação dessa cultura. E não são apenas valores que você fala da boca para fora, são valores que você pode utilizar para identificar quem que você pode promover, quem você deve demitir e como fazer a avaliação dos seus funcionários. E entre os vários valores das Apos tem coisas como, por exemplo, seja um pouco estranho, faça mais, usando menos, seja apaixonado, determinado. E o importante é, seja humilde. Por quê? Não adianta você ser muito bom profissionalmente se você é um cara arrogante. Isso vai comprometer a cultura inteira da empresa e as pessoas vão começar também a agir de uma forma que não é positiva, né? E algumas pessoas olham esses valores das Apos e falam, isso aqui é legal, mas pô, não é aplicável para mim. Porém, existem muitas pesquisas de gente que analisa a cultura de empresas e eles falam que o mais importante não é você ter um tipo de valor específico das Apos ou de uma outra empresa, mas o importante é que você tenha alinhamento e coerência. Identifique os seus princípios, os seus valores e seja fiel a eles. Terceiro ponto, construa uma marca valiosa. Como é que você vai fazer isso? Você primeiro vai identificar o que você está fazendo. É fácil você ganhar dinheiro sem ter que investir em marca. Por exemplo, dropshipping, né? Ele é um modelo que funcionava bem para as Apos, dava dinheiro, mas eles viram que não era o melhor modelo de distribuição para eles. Eles até usaram, numa época, uma abordagem híbrida, e faziam 25%, eu acho, de dropshipping. Mas um dia eles falaram, peraí, vamos sentar um pouco e pensar, será que isso está contribuindo para o nosso futuro? Será que a gente vai ficar como uma empresa de sapatos que tem uma margem de lucro X, ou a gente vai buscar algo mais significativo? Então, quando eles perceberam que queriam realmente atender os clientes da melhor forma possível, eles abriram mão desses 25% do dropshipping, mas esses 25% foram ampliados de várias outras formas indiretas. É importante que você tenha os seus valores principais bem claros. Pergunte para pessoas para que elas te deem sugestões de exemplos pelos que elas te conhecem, dos teus produtos, da forma como você faz negócios, para o que deve ser incorporado com valores. As Apos fez isso, eles tiveram 40 valores diferentes, e demorou mais ou menos 1 ano, 2 anos, para que eles pudessem consolidar princípios, né? Esses 3 itens a gente pode falar de tal maneira, isso aqui não é aplicável para nós. Então é um processo que demora um pouco. Mesmo se você ainda está começando a empresa, é bom começar isso no primeiro dia. Primeiro dia de trabalhos, o Tony fala que quanto mais tempo vai passando, vai ficando mais difícil você de um dia para o outro falar, agora que a gente já está ganhando dinheiro, vamos cuidar da cultura da empresa. Foi o erro que eles tiveram na Link Exchange. Deixaram para tarde, não investiram na cultura, e ficou um lugar impossível de se trabalhar, um lugar muito ruim. Outro ponto, transparência. As Apos têm um tipo de newsletter em que todo mundo pode mandar pergunta de qualquer assunto, finanças, rumos da empresa, perguntas idiotas. Os fornecedores têm acesso a relatório de vendas, de estoque, informações estratégicas, que são dados que podem cair na mão de concorrente. Por outro lado, são dados que você tem milhares de pessoas olhando e elas podem ajudar a alertar, falar, peraí, você está indo nesse ramo? Talvez seja melhor seguir uma outra estratégia. Então isso ajuda eles a antecipar problemas. Outro ponto é visão. No começo, eles estavam vendendo sapato, mas eles perceberam que queriam entrar no ramo de experiências para o cliente. E quando isso aconteceu, foi algo mágico. Os empregados começaram a se tornar mais dedicados, mais apaixonados pela empresa. Nessa nova fase, tinha mais significado, não era um emprego qualquer, não era uma forma de ganhar dinheiro. Até os fornecedores começaram a perceber a nova vibe da empresa. Os clientes perceberam que tinha um novo jeito de trabalhar, eles ficaram sentindo esses efeitos colaterais acumulados. Então valeu muito a pena. Busque a visão, não fique indo atrás só de dinheiro. Quando você fala, qual que é o melhor nicho de mercado que vai me dar mais dinheiro? Às vezes é melhor você perguntar, qual é o nicho de trabalho onde eu posso trabalhar 20, 30 anos, mesmo que não tenha lucro, que eu vou me divertir.
Inspire também os seus funcionários, de acordo com os valores da empresa, né? É melhor você inspirar pessoas do que oferecer recompensas, incentivos, aumento de salário. Outro ponto, construa relacionamentos. Quando você fala em networking, muita gente pensa naqueles eventos que você fica trocando cartão de visita. Fala, oh, então eu posso fornecer tal coisa. Ah, então eu posso comprar e posso te dar tal coisa. Toma lá da cá. Não é legal. Se você fica pensando no toma lá da cá, vai direcionar teu foco para coisas que não vão ajudar muito. Ao invés de você tentar fazer networking, procure conhecer pessoas naturalmente. Conheça quem é a pessoa. Sem nenhuma expectativa, como esse cara vai me ajudar. E isso, naturalmente, vai permitir que coisas interessantes aconteçam com o tempo. Em alguns anos. Foi isso que aconteceu com as Apples. Coisas interessantes aconteceram com as Apples e é uma ideia de conexões fracas, o poder da conexão fraca. As pessoas que fazem parte do teu mundinho, as pessoas próximas, elas conhecem as mesmas oportunidades, vivem no mesmo mundo que você. Agora, quando você desenvolve relacionamentos com gente de outros mundos, outras realidades, outros ambientes, elas são as pessoas que vão abrir várias portas que você nem imagina que acontecem, né? O Tony, ele fala que para ele aconteceram coisas fantásticas que seriam de sorte, né? Mas é essa filosofia que é aplicável para negócios e para a vida em geral. Não fique buscando um objetivo específico ao interagir com alguém. Mais um ponto é você vai construir seu time. Contrate devagar, demita rápido. Gente mais ou menos não serve para a sua equipe. Então, se a pessoa não está adequada para a sua cultura, se ela não está colocando a mão na massa do jeito que deveria, essa pessoa vai atrapalhar. Elimine o mais rápido possível. Faça o treinamento da sua equipe. Pergunte para cada funcionário, numa escala de 0 a 10, qual que é a chance de você continuar trabalhando com a gente daqui 10 anos. Geralmente, eles não vão ficar no seu time se eles perceberem que não estão crescendo. Isso é super importante. Invista no treinamento dos empregados e assim eles vão ficar mais tempo na empresa. Mais um ponto, pense no longo prazo. Não saia buscando o lucro de curto prazo. Pense naquele cliente que vai retornar e vai comprar para sempre. Olha que interessante. Todo mundo sabe, isso aqui é óbvio, né? Que é importante você atender bem, é importante você ter uma cultura de empresa, mas por que tão poucas empresas fazem isso? Por que tão poucas empresas investem do jeito que as Apples investiu? O problema é que o retorno, é difícil de você medir com facilidade, porque é um retorno que acontece depois de alguns anos. Todo mundo quer sucesso, né, da noite para o dia, isso não existe. Quando você fala que o sucesso das Apples começou na época da pizza, isso tem uma grande verdade, porque a época da pizza foi quando começou o aprendizado que permitiu o surgimento desse negócio. Então a pergunta é, qual que é a sua pizzaria hoje? O que você está fazendo hoje que é o ponto de partida, mesmo que não seja muito relevante hoje, mas que é o ponto de partida para o que você vai construir no futuro? Então não interessa onde que você está hoje, interessa qual é o caminho que você vai percorrer. Felicidade. Essa aqui é uma terceira parte, uma parte surpresa. Eu falei que o vídeo era de 2 partes. Mas se eu tivesse falado no começo, ia rolar um estranhamento, né, nos primeiros segundos de vídeo. Falar, a gente vai falar sobre felicidade. O pessoal ia olhar o vídeo e falar, peraí, o que é isso? É coisa de autoajuda? É aqueles slides que tem golfinho, né, que a secretária manda para a empresa inteira? Infelizmente a gente acha que não é sério falar de felicidade. Mas é possível ir além e falar de felicidade de uma perspectiva que pode trazer benefícios concretos, e é exatamente isso que o Tony faz. Por exemplo, quando você pergunta para qualquer pessoa, qual que é o seu objetivo na vida? Aí o cara fala, eu quero uma namorada. Então, eu quero mudar de emprego. Aí você pergunta de novo, mas por quê? Você vai ouvir várias respostas. Eu quero uma namorada para ficar feliz. Por que você quer um novo emprego? Para ganhar mais dinheiro. Tá, mas por quê? Para ser feliz. O que você quer na vida? Eu quero saúde. Mas por quê? Eu quero correr uma maratona. Sabe? Por que você quer correr uma maratona? Para ser feliz. Então, no final das contas, a resposta é sempre a mesma. A gente quer felicidade. Porém, as pessoas não são muito bem treinadas em identificar o que vai deixar a gente feliz. Todo mundo acha que se você ganha a loteria, isso vai te deixar feliz.
Mas se você olha a vida dos ganhadores de loteria, muitas vezes eles ficam piores, ficam mais infelizes depois de ganhar a loteria. E por isso que é importante a gente se tornar assim, um estudante de felicidade. Não no sentido de autoajuda, né? Mas de você examinar a psicologia, a fisiologia, o que acontece com o nosso cérebro. E quando você vê, por exemplo, vou treinar para maratona. Como é que você vai treinar? Você vai começar a correr no quarteirão de qualquer jeito? Achar que você vai ficar pronto? Não. Tem uma forma correta de você treinar. E geralmente não é intuitivo. Não é você correr rápido, é você correr devagar. Tem um treinamento ideal, né? Para você fazer direitinho, você tem que fazer uma pesquisa. Você tem que contratar um coach. Então o ponto é, todo mundo acha que sabe como vai encontrar a felicidade, mas na verdade vale a pena fazer uma pesquisa para a gente evitar aquilo que não é muito intuitivo. E o Tony Hsieh, ele entende isso, ele é um grande estudante de felicidade e afinal de contas é a felicidade o segredo da empresa que vende $1 bilhão todo ano. É um conceito que vale a pena a gente estudar. Então o Tony ele tem umas observações sobre felicidade. Por exemplo, ela depende de controle percebido, de progresso percebido. Controle percebido é um funcionário, ele tem que achar que ele tem opções, né? Então você vai ter um aumento depois de 1 ano de trabalho, é isso? Ou então você vai dizer para ele, olha, se você aprender mídias sociais, Twitter, Facebook, eu vou te dar um pequeno aumento. Se você aprender sobre controle de risco, fizer o treinamento, controle de fraude, eu também vou te dar um pequeno aumento. Agora, se você não quer ir atrás de treinamento, você está feliz atendendo o telefone, beleza. O seu aumento vai acontecer um pouco mais devagar do que os outros, mas a sua escolha. Então, essa é a ideia de controle percebido, né? As pessoas querem controle. A segunda é progresso percebido. As pessoas querem melhorar o progresso, né? E numa empresa, geralmente você tem, o Tony dá um exemplo que você precisa de 18 meses para sair de assistente até um nível intermediário, e mais 18 meses do nível intermediário para você virar um gerente de compras. O período de 18 meses é muito longo, então fica difícil de você perceber o progresso. O que eles fazem? Eles quebram em 3 períodos de 6 meses. Então você está no nível 1, passa mais 3 meses, agora você é assistente nível 2, mais 6 meses você é assistente nível 3, se você fizer todos os processos direitinho. Então isso traz felicidade, as pessoas querem sentir que elas estão progredindo. Todo mundo quer ser melhor a cada dia. É igual um videogame. Por que você joga videogame? Porque você quer ter um progresso, né? Então esses blocos menores dentro de uma carreira corporativa ajudam a visualizar e perceber o progresso. Tem também uma ideia de 3 tipos de felicidade. O astro de rock é aquele cara que ele quer muito prazer, tesão, né? aquela loucura. Qual que é o problema disso? Esse ritmo alucinante não é sustentável. Quando você tira o estímulo, aquela coisa muito louca, a sua felicidade cai muito rápido. Então não é sustentável o estilo rockstar. O segundo tipo é o fluxo, estado de fluxo, a teoria do Mihaly, Csikszentmihalyi. Então, por exemplo, se você ama correr ou pintar, ou se você ama ficar imerso em algum trabalho de pesquisa, é um pouco difícil fazer acontecer esse tipo de situação para você entrar no estilo de fluxo, mas é um estilo mais sustentável do que o estilo de rock, o astro de rock. E o terceiro é você buscar significado na sua vida. É quando você busca algo maior do que você mesmo, algo além do seu umbigo. E esse é o tipo de felicidade mais duradouro. A maior parte das pessoas acha, não, primeiro eu tenho que conseguir minha felicidade muito louca, depois que eu vou procurar entrar em estado de fluxo, e depois eu vou procurar algo meio zen, meio além de mim mesmo, uma coisa mais caridosa. Mas na verdade é o contrário. É ideal que primeiro você encontre o seu propósito, isso vai te permitir mais tarde entrar no estado de fluxo, e aí a cerejinha no topo do bolo é você ter esse estilo rockstar, né? E nesses assuntos o Tony Hsieh recomenda alguns livros adicionais que a gente vai falar dentro do programa de empreendedorismo digital da Arata Academy. Esse aqui é um vídeo, né? É um dos vídeos que a gente vai preparar. Então tem, por exemplo, o livro Peak, do Chip Conley,
Tem o Tribal Leadership, do Dave Logan, John King, tem um outro autor que eu não me recordo. O Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. Happiness Hypothesis, do Jonathan Haidt. E são livros que a gente vai discutir em detalhes. E para terminar esse vídeo, junto com o café, tem uma história final do Tony que é muito legal. Ele estava com os amigos, foram para balada, beberam, saíram de um bar, foram para outro bar, beberam mais, chegaram no final da noite no hotel super cansado, de madrugada, 3 da madrugada, e uma das meninas estava na larica, falava, quero comer uma pizza. Só qual era o problema? O hotel não servia comida quente depois da meia-noite, só tinha batatinha frita, chocolate. Tava todo mundo bêbado e um pouco criativo. Então eles falaram, liga para Zappos, porque eles resolvem tudo, eles entregam felicidade. Muito bem, então ela pegou o telefone, ligou para Zappos, e o Tony estava junto, né? Dando risada, estava largado num canto. E ela ligou e falou, eu quero pizza. O cara, não, mas peraí, a gente vende sapato e né, outros produtos. Não, mas eu quero uma pizza, me resolve meu problema. Depois de 5 minutos o cara retornou e falou, olha, eu fiz uma pesquisa, tem esses 4 restaurantes ao redor do seu hotel, que estão abertos, você pode ir lá e pegar uma pizza quentinha. Então, basicamente, a ideia você não precisa ficar preso a um script, ficar preso de uma maneira robótica, idiota. Você pode ser criativo, você pode oferecer felicidade e com isso você consegue construir um negócio altamente lucrativo como as Zappos. E eu espero que esse vídeo tenha sido bom para você, tenha aberto algumas ideias. Meu nome é Seiichi Arata, esse aqui é um dos vídeos do programa de empreendedorismo digital. Se você quiser saber mais informações, tem um link www.aratacademy.com/empreendedorismo-digital. E a gente se vê lá.